Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Valéria e esse é o nosso canal O Lado do Caos. Aqui onde você tem entretenimento, brincadeira, aqui onde você tem histórias reais, brasileiras ou da gringa. E aí a gente vai, dependendo aí do que a gente conseguir, de histórias legais. Hoje eu trouxe uma história da gringa pra vocês, que eu acho que é uma história sensacional. E vamos ao vídeo de hoje. Ah, mas antes disso, deixa eu pedir para você aqui, ó, dá o like, curte, comenta, inscreva-se no canal para ajudar, para apoiar esse canal para ele ir ao longe, por gentileza. Obrigada. Eu, hein? Nos anos 40, Barbara Darling Bjorklund, eu não sei falar esse nome, tinha tudo que muita gente chama de vida perfeita: dinheiro, beleza, status, capas, revistas. Mas como quase sempre acontece nessas histórias, quanto mais perfeita a vitrine, mais perturbador é o estoque. Minha gente, a história de hoje ela é perturbadora mesmo, tá? Não vou dizer pra vocês que ela é tranquilinha não, porque hoje eu vou contar a história de uma das socialites mais famosas e badaladas de Nova York, na década de 40. Lembrando que a gente tá falando da década de 40. E a história dela é um dos casos familiares mais perturbadores que eu já li, que eu já vi, que enfim. Barbara Darling, ela nasceu em uma família rica e instável. Aos 10 anos, ela passou por um trauma que moldaria toda então a sua vida e provavelmente o DNA e a personalidade. O pai dela se matou em 1932. E o detalhe mais perturbador é que ele forjou a sua própria morte. Olha que bacana, olha que saudável. Ele forjou a própria morte em um acidente. E apenas para que a família pudesse então receber o seguro que tinha em nome dele. Olha só. Como toda família rica quer ficar mais rica e aí faz o quê? Frauda. A mãe de Bárbara, ela já sofria de colapsos nervosos antes mesmo desse episódio com o pai dela. E ao que tudo indica, a instabilidade emocional, ela se tornou quase que hereditária. Então quer dizer que essa coisa toda aí, essa instabilidade, passou para Bárbara. Anos depois, Bárbara se tornou uma das mulheres mais admiradas de Nova York. Modelo da Vogue. Harper's, eu não sei se é Harper's Bazaar, não sei como é que se diz. Ela é considerada uma das 10 mulheres mais bonitas da história. Da cidade de Nova York, claro. Enfim, mas eu vou colocar a foto dela aqui, vocês vão ver que ele é padrão. Bárbara se casa com Brooks, herdeiro de uma das maiores fortunas de Nova York. Industriais, claro, né? Claro. O avô dele, ele era o Leo Bjorklund. Eu não sei se é assim que se pronuncia, que inclusive é até o sobrenome da Bárbara, tá? O inventor do plástico. Olha isso, o cara inventou o plástico. Agora a gente tem que xingar, quer dizer, o lado do caos, ele também é o quê? Pra você aprender. Então esse cara aqui, esse tal de Léo aí, ele que inventou o plástico. Você já tem pra quem xingar. Uau! Que se casou porque Bárbara disse estar grávida. O detalhe, ela não estava grávida, então ele só casou com ela porque ela falou que estava grávida. E mesmo assim, o casamento aconteceu em 1946. E aí então nasceu o filho deles, o Anthony Bjorklund. Não sei se é assim que se fala. O filho que se tornaria ali o centro da vida absoluta de Bárbara. Ou seja, ela ficou um pouco obcecada pelo filho. E eles viviam uma rotina hedonista. O que significa isso? Festas exageradas, traições constantes, viagens intermináveis. Anthony estava emocionalmente sempre sozinho. Ou seja, ele vivia lá no mundinho dele, né? Com os problemas dele, emocional dele, da cabeça dele, com o pai doido, mãe doida.
Anthony cresceu tratado como uma espécie de troféu, tanto da Bárbara, acho que mais da Bárbara, pelo que eu entendi da história. Ele era um menino inteligente, apresentado ao mundo como, então, uma obra-prima da família. Ou seja, ele era a conjunção de pai e mãe perfeito e nasceu uma obra-prima. Como que rico tem uma boa autoestima, né, gente? Mas por trás disso, havia uma negligência emocional, né? Uma instabilidade e pais mais preocupados consigo mesmo do que com o filho. Enfim, ele nunca criou raízes, ele nunca teve uma rotina saudável, ele nunca teve uma segurança como toda criança merece ter. Em 1967, aos 20 anos, Anthony se envolveu com Jake Cooper, um australiano bissexual. Com ele entram drogas, álcool e um universo que assustou profundamente Bárbara. O troféu dela não era exatamente aquilo que ela achou que era, não é mesmo? Mas não pelo risco, e sim pelo fato do filho ser gay. Já começa a problemática aí, né? A partir desse momento, Bárbara não queria mais entender. Ela queria consertar o filho. Ou seja, ela queria cura gay pro filho dela. Olha que louca. Bom, ela tentou de tudo, tá, gente? De prostitutas a apresentar mulheres da sociedade. Tentou controlar cada passo do filho dela. Porém, tem uma parte que agora que é tenebrosa. Em um comentário que hoje, né, foi impossível de acreditar, ela teve a capacidade de falar para a cunhada dela. Essa parte é complicada. Que ela poderia fazer Tony esquecer a homossexualidade se o levasse para a cama. Em 1969, durante uma viagem a Mallorca, Bárbara seduziu o próprio filho, que estava bêbado. Depois, ela se gabou do ocorrido para amigos próximos dela. Esse ato, ele não apenas destruiu qualquer limite psicológico restante, como acelerou o colapso mental do próprio filho, do Anthony. Anthony começou, então, a apresentar paranoia. Ele ficou agressivo e começou, então, a ter surtos. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Tranquilo, graças a Deus, né, galera? E aí, como o Anthony passou a ter esses colapsos, ele começou a dizer aos amigos que ele disse exatamente essa frase, eu estou transando com a minha mãe e não sei o que fazer. E aí, depois disso, ele começou a ameaçar a Bárbara com faca. Ele começou a ameaçá-la com faca. E aí, um dia fatídico, em 17 de novembro de 1972, em um apartamento em Londres, onde Anthony vivia com a Bárbara, ele a esfaqueou no coração. Anthony, então, ele foi levado para um hospital psiquiátrico. Ele foi internado nesse hospital psiquiátrico e ele ficou nesse hospital durante até acho que 1980, se eu não me engano, é isso mesmo, até 1980. E depois disso, ele foi morar com a avó. E em 1991 ele tentou esfaquear a avó dele também, só que ele não conseguiu. E aí, então ele foi preso em 1981, depois desse ocorrido ele foi preso e ele acabou se suicidando na cadeia aos 34 anos. Gente, assim, não tem muito o que falar. A história do vídeo é essa, é pesada pra caramba, é uma coisa que a gente
É terrível imaginar e, enfim, eu não sei muito o que dizer nesse vídeo, porque eu acho que isso é uma loucura, tudo isso é uma coisa muito ruim de saber, mas eu tenho que contar as histórias que eu acho que todo mundo precisa saber, não sei se precisa saber. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, curte, comenta, compartilha, ajuda esse canal a crescer, pelo amor de misericórdia, tá? Dá uma descontraída agora, depois que você viu esse caso, bebe uma aguinha, tenta se acalmar, porque eu sei muito bem que isso dá uma revolta. Bom, gente, é isso. Um beijo e até o próximo caos.